Amados, é uma alegria a gente poder estar aqui nesta manhã. Muito bom dia para você. Nós vamos estar aqui hoje estudando sobre as coisas do fim, né? Por que estudar esse assunto, né? Eu fico assim, talvez alguém esteja se perguntando. Na verdade, amados, nós estamos bem conscientes que a volta de Jesus está muito próxima e nós aguardamos com alegria a chegada de Jesus. Então, nada mais oportuno do que estudar sobre as coisas dos finais dos dias. E não é isso para colocar medo nas pessoas, né, do que vai acontecer ou deixar de acontecer, porque, pelo contrário, nós queremos dar a você a consciência de quão grande é o amor de Deus por você e por mim, pois Ele tem, com sua total longanimidade, paciência, cuidado da gente, tem nos mostrado como Ele tem sido bondoso em todo o tempo para nos ajudar a caminhar e nesse mundo de lutas, de dificuldades, a gente sair vitorioso. Nas Escrituras está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós não podemos perder de vista que, na verdade, o desejo do Senhor é a salvação de todos, é que todos sejam transformados. Lá na segunda epístola de Pedro, Pedro escreveu o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Porém, Ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, antes que todos sejam salvos. Então, logo no início dessa quarentena, nós elaboramos algumas mensagens fazendo uma análise do cenário atual. Então, nós verificamos sobre o Pacto Global, está no vídeo 1. Depois nós vimos sobre o surgimento ou todas as condições preparadas para surgir o grande líder mundial. Depois nós analisamos sobre essa questão do coronavírus, essa pandemia que se espalhou pelo mundo, e depois nós vimos o que Jesus falou sobre a sua vinda. Então eu aconselho você, eu vou deixar aqui no descritivo deste vídeo os links que se referem a esses vídeos que eu acabei de citar, que estão no meu canal aqui no YouTube, como também a todas as matérias que eu utilizei para pesquisa. Está tudo aqui no descritivo desse vídeo. Você clicando ali em descritivo, mostrar mais informações, você tem ali várias informações que podem ser úteis para você. Como nós estamos falando sobre a volta, a segunda volta de Jesus, né? Falamos sobre que agora, quando Ele vier, Ele não virá como Salvador do mundo, mas Ele virá como juiz. Na primeira vinda, Ele veio para trazer salvação ao mundo e para revelar o grande amor de Deus pela humanidade. E agora, na segunda vinda, quando Ele vier, Ele trará juízos. E aí nós vamos assim conhecer hoje sobre os selos, os 7 selos do Apocalipse. O que são esses selos? E quando a gente fala assim, né, Jesus trazer juízo, vamos aqui agora nos voltar lá para o livro de Apocalipse, no capítulo 4, quando o apóstolo João tem uma visão e ele é convidado a ver o que Deus tinha preparado para o futuro. Então vamos lá conferir? Depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como a de trombeta, ao falar comigo, disse: suba até aqui, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente eu me achei no Espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Então aqui João teve uma visão do trono de Deus. E o que ele viu ali nesse trono? Ele viu assentado no trono alguém que tinha na sua mão direita um rolo, que era um livro. Agora, indo lá para o capítulo 5, nós vamos ver do que se tratava, né, esse assunto aí do rolo e destes selos.
Lá no verso 1 e no verso 2 diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Veja aqui a foto vamos dizer assim, uma ilustração deste livro com selos. Olha só. E João, ele começou a chorar, porque não havia ali ninguém, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, que fosse digno de abrir aquele livro. No entanto, veja só o que está escrito no verso 5. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus! Que maravilha! Jesus, o filho de Davi, o descendente de Davi, estava lá e ele era o único digno de abrir os seus 7 selos. Bom, quando a gente fala desse livro, desse rolo, o que será que estava escrito nesse rolo? Estava escrito por dentro e por fora. Ezequiel teve uma experiência. Ezequiel foi um profeta chamado para trazer uma mensagem a Israel no momento em que a nação estava em rebeldia, não estava querendo dar ouvidos à voz do Senhor. Lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2, no verso 9 e 10, nos diz que o Senhor falou com Ezequiel o seguinte: olha, eles quer queiram ouvir, quer não queiram ouvir, você fala com eles a minha palavra. E aí o Senhor disse aqui no verso 9 e 10, aí eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolou e vi que nos seus 2 lados haviam coisas escritas, assim semelhante ao que essa visão que João estava tendo do rolo ali no trono de Deus, E que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Veja, isso aqui foi a experiência que Ezequiel teve, e eu particularmente acredito que ali naquele livro, que está selado, ou seja, lacrado com 7 selos, que quando ele for aberto, haverá ali gritos de dor, lamentos e gemidos, ou seja, juízos que vão se completar, e nós vamos ver isso aqui agora ao longo deste vídeo. Ao longo desta mensagem, nós vamos ver o que está por vir. Vamos lá? A abertura dos selos inicia-se ali no capítulo 6, no verso 2, e está escrito assim: olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Com a abertura desse primeiro selo, mostra aqui que havia um cavalo branco e o seu cavaleiro tinha um arco, ele saiu vencendo e para vencer. Esse cavaleiro aqui, ele representa, na verdade, o espírito do anticristo. Alguém que, como diz as Escrituras, saiu vencendo e para vencer. Mas, pastor, como é que o senhor pode afirmar uma coisa dessa? Não estaria se referindo aí a Jesus? Bom, primeiro que é Jesus, o Cordeiro, que foi o único digno de abrir e desatar os selos do pergaminho, lá do pergaminho, do rolo do livro. Então, se você observar, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 14, fala que não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça até em anjo de luz. Nem tudo que é branco quer dizer que vem de Deus, que é do céu. É importante nós entendermos isso. Deram-lhe uma coroa de rei. Interessante que os judeus, eles aguardam a vinda do Messias. E lá em Israel, os rabinos mais influentes estão preparando, inclusive, uma coroa para coroar
o Messias quando ele chegar. Só que a Bíblia revela que, na verdade, esse anticristo, quando ele aparecer, ele virá fazendo um acordo com muitos, segundo a profecia de Daniel 9:27, ele virá fazendo um acordo com muitos e, principalmente, ele vai conquistar o prestígio e a admiração do povo judeu. E o povo judeu, como eles estarão esperando o Messias, como estão nesse momento, e Israel está mobilizada para a chegada do Messias, tem rabinos que nem estão saindo de Jerusalém em viagem porque aguardam a chegada do Messias a qualquer momento. Então eles já estão fazendo uma campanha para a coroação do Messias. Diz aqui o Joseph Berger, é o rabino responsável pelo túmulo de Davi lá no Monte Sião. Ele diz o seguinte num periódico lá de Israel: o líder judeu que afirma ser descendente da linhagem de Davi destacou ao Breaking Israel News que a fundação do Estado de Israel e a Guerra dos 6 Dias foram milagres e que já estamos vivendo o início da era messiânica. Segundo ele, ter a coroa pronta apressará a chegada do rei. Veja, há uma grande expectativa com a chegada desse Messias. E como é que o anticristo vai enganar e vai fazer um acordo, se não por meio de dissimulação, por meio de engano? Então ele virá para poder enganar as nações, enganará o povo judeu, mas, conforme está escrito lá na profecia de Daniel, ele vai na metade da semana, ou na metade dos 7 anos, né, que se refere lá à profecia de Daniel, Daniel 9:27, ele fará cessar o sacrifício. Diz, ainda lá no livro de Daniel, no capítulo 11, no verso 31 e 32, forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário e estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Maravilha, né? Então, amados, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que é branco parece até coisa que é celestial, mas não é. Nós temos que discernir. Na abertura do segundo selo, Apocalipse 6:4 diz assim: aí saiu outro cavalo, que era vermelho. O seu cavaleiro recebeu o poder de trazer guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada. Aqui está falando de um cavaleiro que, na verdade, tinha o poder de trazer a guerra ao mundo. Nós temos visto ao longo da história assim, muitas guerras. Isso não quer dizer que o selo desse selo com o cavalo vermelho já foi aberto e que está acontecendo, porque eu acredito que, de acordo com o contexto bíblico, isso vai ser um tempo quando esses selos começarem a ser abertos, serão abertos um após o outro, até ao último selo, e nós vamos chegar lá. E aí eles acontecerão para que o rolo, ou seja, o livro seja aberto, e aí sim aconteça os grandes juízos que virão. Ainda estamos apenas na abertura do livro, ainda o livro não foi aberto, o rolo não foi desvendado, então está acontecendo todos esses efeitos. O anticristo apareceu, está agora assim, esse cavalo vermelho que é um espírito que vai estar mobilizando o mundo para a guerra. Eu coloquei na nossa última mensagem que eu estava fazendo análise sobre o cenário, as guerras que têm acontecido no mundo, as 10 maiores guerras que aconteceram no mundo, está lá no descritivo, depois você pode consultar lá. E agora, recentemente, agora dia 29 de junho, saiu uma matéria no The Times of Israel, uma matéria dizendo o seguinte: a Liga Árabe avisa a ONU sobre o início de guerra religiosa, caso Israel anexe Judéia e Samaria. Então já está havendo agora
mobilização aí para uma possível guerra lá dentro, envolvendo aqueles povos da Palestina e Israel. Em relação a esse selo, esse segundo selo, que sai o cavalo vermelho e sai aí também esse poder que vai convocando as nações do mundo para a guerra, muito provavelmente está se referindo aí a essa mobilização que vai haver no final, quando muitas nações do mundo vão estar se unindo e se guerreando umas contra as outras. E tem uma batalha muito especial que está escrita lá, está descrita lá no livro do Apocalipse e também no livro de Ezequiel, no capítulo 38, que se trata da Batalha do Armagedon. Então ali fala-se da grande batalha em que os povos do norte de Israel estarão invadindo Israel, e esses povos do norte estarão se unindo com várias nações do mundo para atacar Israel, quando o Senhor se manifestará com grande poder e se revelará ao mundo. Então, na abertura desse selo, haverá convocação para a guerra. Os povos vão estar se matando uns aos outros, como tem acontecido em muitos lugares, mas nada se compara com o que vai acontecer na abertura deste selo. O terceiro selo está registrado aqui em Apocalipse, no capítulo 5, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos quatro seres e dizia: 0,5 quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. E a abertura desse selo aqui aponta para um período de grande escassez de alimento, em que nos parece que a comida e os alimentos, aqui o trigo custa o que vocês ganham num dia de trabalho. Na versão mais tradicional, 0,5 quilo de trigo custa 1 denário. Denário era a moeda da jornada de um dia de trabalho. Então, aqui isso aponta para um período de grande escassez e regramento de comida. A fome já existe no mundo. A fome tem acontecido em muitos lugares, em muitos países. Porém, aqui na abertura deste selo, aponta para algo que vai ser generalizado em todas as nações. Eu li ainda há pouco uma matéria, crise de alimentos é um risco mundial. Isso foi publicado pela Barça Saber, e ela aponta uma pesquisa. Olha só o que ela diz. Em 2018, cerca de 820 milhões de pessoas em todo o mundo não tinham acesso suficiente a alimentos. Então, a fome é uma realidade no mundo, mas ela não está em todos os países. Ela não está assim presente em todos os lugares. Ela está presente em lugares espalhados. Porém, na abertura desse selo vai ser algo que vai ficar difícil as pessoas comprarem, as pessoas utilizarem recursos para poder obter alimentos. Então, a gente sabe que para haver, uma escassez de alimento no nível mundial, muitas coisas podem acontecer. Veja só, aqui agora recentemente nós tivemos aí a ameaça relacionada aos alimentos agrícolas. Por causa de quê? Por causa daquela nuvem de gafanhotos. Vamos ouvir só essa reportagem da TV Cultura para ver o que eles disseram sobre isso aí. Uma nuvem de gafanhotos se aproxima do Brasil. Os insetos podem ser um problema para as plantações do sul do país. A nuvem de gafanhoto vem da Argentina. Ela chegou no país vizinho na semana passada, depois de passar pelo Paraguai e destruir lavouras de milho e mandioca. Com os fortes ventos, o deslocamento dos gafanhotos é impulsionado rapidamente. Autoridades argentinas monitoram a situação e acreditam que os insetos podem chegar no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.
Os gafanhotos provocam grandes prejuízos às lavouras. Segundo agrônomos, até 40 milhões de insetos destroem, em um dia, pastagens consumidas por 2.000 cabeças de gado ou por 350 mil pessoas. O tempo quente e seco e a falta de predadores naturais favorecem esse fenômeno, que não acontece no Brasil há 3 safras. É isso aí, amados. Então, se houver uma nuvem de gafanhotos, pode devorar a lavoura. E você viu a quantidade de alimentos que eles podem consumir e destruir toda aquela nossa reserva de alimentos? Então, imagina esse selo sendo liberado e esse demônio, essa entidade maligna, trazendo a escassez no mundo, a escassez em âmbito global. Na abertura do 4º selo, que está registrado no Apocalipse, no capítulo 6, no verso 8, e diz assim: olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia. Estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome, doenças e animais selvagens. Veja, você observa que à medida que os selos estão sendo abertos, vai se intensificando a quantidade de forças malignas sendo liberadas e que vão estar aí atuando em conjunto com o anticristo e provocando aí muitos abalos no meio de toda a população mundial. E essas coisas todas estão acontecendo, são apenas assim um prenúncio do que virá em termos de juízo. Isso daqui são coisas que ainda estão sendo assim preparadas para aquelas coisas do final. E a humanidade vai estar sendo chocada com isso, para que eles prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. Então, já estava tendo guerras. Nós já temos experimentado guerra, mas depois virá aquele cavaleiro que vai instigar o movimento de guerra para que as pessoas se matem umas às outras. Depois vem a escassez, a fome no mundo. Ainda agregado a isso, agora vem as pestes, o ataque de animais selvagens. Veja, agora há pouco tempo, recentemente, apareceu a tal das vespas assassinas, né? Que veio lá, apareceu vespas asiáticas, apareceu lá nos Estados Unidos e teve até uma preocupação aqui no Brasil. A matéria que eu li aqui no BBC News diz o seguinte: elas podem medir mais de 5 centímetros e são tão letais que receberam de cientistas o apelido de vespas assassinas, capaz de dizimar uma colmeia de abelhas em poucas horas. Essas vespas são as maiores do mundo e liberam uma toxina tão potente que pode causar a morte de uma pessoa que tiver levado várias picadas, mesmo se ela não for alérgica. Então, esse 4º selo, quando ele for aberto, e o seu cavaleiro que se chama Morte, e aqui diz que o inferno seguirá, ou seja, o mundo dos mortos vão segui-lo. Eles vão ter o poder de dizimar a 4ª parte da população mundial. E aqui fala não só das guerras, da fome, mas também de doenças e o ataque de animais selvagens. Então esses animais assim exóticos que aparecem por aí, de repente já está tudo sendo preparado para esse momento do fim. Agora, na abertura do 5º selo, nós vemos aqui que é uma visão dos mártires, pessoas que estavam sofrendo por causa do Evangelho, porque amam a palavra, amam o Senhor e por serem fiéis ao testemunho que estavam anunciando, elas foram martirizadas. Diz o texto lá em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 9 a 11, diz assim: quando ele abriu o 5º selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam.
Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Deus, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente foram. Veja, aqui está dizendo que esses mártires que foram vistos quando abriu esse quinto selo, estavam ali clamando ao Senhor. Até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar a nossa causa, porque nós fomos mortos, fomos destruídos injustamente, porque amamos a Tua palavra. Lá em Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, diz que eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. Aqui está falando desse tempo de perseguição e de peleja pelo anticristo. O Senhor vai dar vitória aos teus filhos, aos seus filhos, aqueles que, mesmo diante da morte, não amam a sua própria vida, mas permanecem fiéis ao Senhor. Permanecem fiéis. E eles venceram por causa do testemunho que deram. Eles venceram por causa, primeiro, do sangue do Cordeiro, ou seja, por causa de Jesus. Segundo, porque eles creram no Senhor e eles mantiveram-se fiéis à palavra. E terceiro, eles não amaram a sua própria vida. Diz ainda lá em Apocalipse, no capítulo 13, no verso 7, foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Esse texto está se referindo ao anticristo, que foi-lhe dado, que ele recebeu permissão para perseguir os santos, para perseguir aqueles que são de Cristo. Por isso, amados, nós precisamos ter em nossa mente e no nosso coração a convicção e a certeza de que somos amados pelo Senhor e que o nosso testemunho é verdadeiro, que nós realmente confiamos e esperamos em Deus. Porque às vezes passamos por uma luta, passamos por uma dificuldade e já pensamos: Deus se esqueceu de mim, Deus não está comigo. E na hora que vier essa luta, que vier essa perseguição e que vierem essas dificuldades que a Bíblia fala, será que nós vamos permanecer fiéis, crendo no Senhor, crendo que com Ele podemos todas as coisas? Cremos que Ele já tem separado para nós uma morada celestial, que Ele pagou o preço, e um preço muito alto, para que nós tivéssemos a vitória completa. Aqui agora estamos chegando no sexto selo. Ele está abrindo o sexto selo. Isso está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 6, no verso 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando, abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho, quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Nesse momento, amados, os céus e a terra vão ser abalados. E aí toda a humanidade vai perceber que chegou a hora do juízo e da ira de Deus ser derramado sobre todos os ímpios, sobre todos aqueles que não creem no Senhor, que não receberam a sua palavra, que não deram crédito à sua palavra e que resolveram praticar a iniquidade. E nessa hora,
eles vão pedir para que os montes caiam sobre eles, porque eles não querem nem ver o que vai acontecer. E a Bíblia fala que a morte vai fugir deles. E eles vão ficar desesperados. Esse é o momento em que, quando abriu esse selo, várias coisas da natureza começaram a acontecer. O sol se escureceu, a lua se ficou sangue e as estrelas caíram. Muita coisa na natureza vai acontecer nesse momento. Vocês já viram vários sinais da natureza acontecendo, mas nada se compara com o que vai acontecer na abertura deste sexto selo. Agora, antes de fazer a leitura aqui do último selo, de lermos a abertura do último selo, do sétimo selo, ele tem uma visão aqui que o povo de Israel começa a ser separado e ser marcado pelo Senhor para que sirva de testemunha a toda a humanidade. Amados, aqui quando fala no capítulo 7 do livro de Apocalipse, está se referindo ao povo de Israel. Foi marcado 144 mil. Não quer dizer que apenas 144 mil que vão ser salvos desse momento de ira, nesse momento de transtorno mundial, como algumas pessoas pensam. É como se você não está lá na relação, então você está fora. Não é nada disso. E depois, dentro do contexto, vai falar que é especificamente filhos de Israel. Ou seja, Deus nesse último tempo, antes do derramamento do juízo, da grande tribulação, ele vai estar aqui elencando 144 mil dos seus filhos, dos filhos de Israel, como testemunha diante de toda a humanidade. E eles sairão pelo mundo proclamando a palavra. E eles terão uma marca em si, em que as coisas vão estar acontecendo, mas nada vai acontecer com eles para mostrar que eles são testemunhas e servos do Deus vivo. Nós não podemos nos esquecer que a nação de Israel foi chamada, escolhida por Deus para ser responsável de dar testemunho da sua glória diante de todo o mundo. Por essa razão, Deus os tirou lá do Egito, levou para uma terra onde mana leite e mel e tem usado a nação de Israel como um sinal para todo o mundo, que este é um povo separado por Deus para manifestar a sua glória ao mundo. E da mesma maneira, nos últimos dias, nos finais dos tempos, o Senhor vai separar 144 mil, 12 mil de cada tribo das tribos de Israel, para que eles sirvam de testemunho do poder de Deus, do Deus vivo. Agora, amados, chegamos finalmente à abertura do último selo. O livro vai ser aberto. Então, esse momento do último selo é o momento que a gente observa aqui, está registrado em Apocalipse, no capítulo 8, a partir do verso 1, é um momento de grande expectativa. Diz aqui no verso 1, quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Essas trombetas aqui representam a declaração de uma ordem de comando ou de liberação de poderes, liberação de autoridade para que fosse feito alguma coisa. Então esses 7 anjos, segurando as 7 trombetas, estavam ali aguardando a ordem do Senhor. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Imagina, ali João estava tendo aquela visão. Ele viu o anjo do Senhor
primeiro 7 anjos com as trombetas, aguardando a autorização para proclamar os juízos de Deus. E ele viu também um outro ser vivente, que estava segurando o incensário, que subia assim o seu aroma e fumaça com as orações dos santos que faziam em toda a humanidade. Ali, amados, eu creio que os servos do Senhor estavam ali clamando, orando, buscando ao Senhor, e todas essas orações reunidas ali foram chegando ao trono do Senhor. E agora ele pega esse incensário e lança na terra. E ali nesse momento houve o quê? Trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Agora, diz ali no verso 6, então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Agora, amados, que o livro já foi aberto, seus 7 selos, aí vem as trombetas do Senhor. Então, amados, como eu disse no começo dessa mensagem, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Antes, porém, ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, antes que todos cheguem ao arrependimento. Veja, Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Jesus, quando ele estava entrando em Jerusalém, ele olhou para Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus servos, os profetas, e apedrejas aqueles que vêm até você. Quantas vezes eu quis abrigar você como a galinha abriga os seus pintinhos debaixo das suas asas, e você não quis. Mas uma coisa Deus não pode fazer. Parece até uma coisa muito forte, né? Dizer que Deus não pode fazer alguma coisa. Ele não pode fazer por escolha dele. Ele não interfere na sua decisão e nem na minha decisão. As nossas escolhas somos nós que fazemos, e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Eu e nem você tinha de forma alguma qualquer condição de pagar o preço que ele pagou. Mas Jesus disse: agora, se você crê em mim, eu já paguei o preço do seu pecado e você está livre. Se você crê em mim, você será uma nova criatura. Isso é promessa de Deus. Amados, eu quero convidar você a confiar no Senhor, a descansar nele, porque tudo aquilo que está escrito aqui na palavra, como nós vimos, vai se cumprir. Está se cumprindo, nós estamos vendo a cada dia o cumprimento das promessas de Deus. E agora, o que virá? Veja, amada, a mão do Senhor está estendida para nos abençoar todos os dias. Então, nós temos essa rica oportunidade de abraçar o seu amor, de receber o seu sacrifício e de trilhar com ele um caminho totalmente novo, pois ele é que faz da gente uma nova criatura. E eu estou certo de que ele está aí do seu lado para abençoar toda a sua vida, para abençoar aqueles que você ama. Por isso nós oramos, nós proclamamos a palavra. Estou aqui anunciando isso, que Deus é bom e fiel. Ele não destinou o inferno para a humanidade. Ele destinou, sim, o juízo e o julgamento para o diabo e os seus anjos. Não foi para mim nem para você, foi para eles. Agora, nós podemos escolher o caminho que nós vamos seguir. E nós queremos caminhar com Jesus, permanecer firme com Ele, mesmo que muitas vezes sendo incompreendido, mas sabemos que Ele está conosco. Ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Que Deus abençoe sua vida ricamente. Se você foi edificado, pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas e esteja ligado aí. No próximo domingo estaremos aqui estudando sobre as 7 trombetas. O que virá? O livro foi aberto. Vamos conhecer. Até lá, se Deus quiser.